Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Serginho Vitorino e estou de volta aqui no meu canal no YouTube, Serginho Vitorino, para apresentar para vocês a explicação e implementação do padrão de projeto Strategy. Esse que é um padrão comportamental que tem como objetivo apresentar uma interface para aquelas operações que diferem entre si apenas na implementação. Como um exemplo básico, eu estou trazendo aqui para vocês um editor de texto, onde nós temos várias operações. Essas operações eu coloquei em 3 classes para a gente poder começar esse exemplo. Primeiro passo, primeira classe, chamada maiúscula, a segunda minúscula e a terceira inverte. Entre elas têm em comum o método execute, que recebe uma string texto e devolve uma string. E todas as 3 têm esse método, e o que difere entre si é apenas a implementação. Cada uma vai implementar de um jeito para poder entregar um produto diferente. E o que a gente faz, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Aplicar o padrão Strategy, onde nós temos uma interface, ou no caso uma classe abstrata, que irá ter o atributo e o método execute. Esse método será implementado pelas filhas, e daí cada filho terá uma sua implementação diferente, dando ênfase ao padrão, onde nós podemos tratar o que é comum entre elas, parte de validação, coisa desse tipo, e o que é onde elas se diferem, que é na parte da implementação, cada um terá esse método execute diferente. Agora, indo para o Java, eu utilizo a da Eclipse. Vou criar um novo Java Project, dar o nome de exemplo Strategy. Dentro da pasta source, vou criar um pacote chamado com.strategy. E dentro do pacote Strategy, vamos criar a nossa classe abstrata converter. Agora, o atributo de string texto, vou colocar ele como protected, porque caso eu informe ele como private, ele não poderá ser visualizado pelas filhas. Eu informo ele como final para que a única forma de inserção desse atributo seja através do método construtor, que é onde o padrão atua. Eu tenho um ponto de entrada e um ponto de saída comum. Agora o método construtor, para que nós passamos a string texto. E agora texto igual ao texto que está sendo recebido pelo método construtor. Pelo construtor, perdão. Por último, teremos o nosso método abstrato execute, que terá como atributo, como retorno, uma string. Então, analisando esse código, está pronta nossa primeira classe, a classe abstrata converter. Segundo passo, vou criar agora a classe concreta maiúscula, que irá
estender de converter. E agora vamos subscrever o método construtor. Acabei adicionando ele ao código de maiúsculo. E vamos agora implementar o método execute, onde eu pego this.texto to uppercase. Salvei, tem a minha primeira implementação. Vou fazer a segunda implementação, minúscula, estendendo de converter, adicionei o que é necessário. E agora a implementação diferente. To lowercase. Eu só não vou implementar a outra que é inverte, porque fica um pouco mais chato. E vou partir direto para um outro ponto que esse padrão apresenta para a gente, que é a parte de validação. Eu posso validar dentro do método construtor, ou do construtor, melhor dizendo, de converter, para que só seja criado o objeto de maiúsculo ou objeto de minúsculo se a string estiver dentro do que eu desejo. No caso, eu vou colocar diferente de null, perdão. Vou lançar uma exceção que agarrou null point exception. String vou passar agora um texto que deverá ser mostrado, atributo texto inválido. E voltando agora à pasta source, vou mostrar a implementação, ou melhor dizendo, como nós vamos utilizar mesmo caso você tenha alguma aplicação externa. Agora utilizando o método main, um novo pacote com ponto start. Vou criar dentro dele uma classe chamada teste. Método main. E agora o que eu vou pegar? Vou ter uma string para texto. Eu vou passar meu nome, Serginho Vitorino. Agora eu vou ter uma variável de converter, mas o método que eu vou criar é maiúsculo. Passando o texto. E vou mandar imprimir. Converter ponto execute. Vamos lá. E o que aconteceu? Nós temos aqui uma string que deveria ser tratada, onde nós passamos aqui a implementação maiúscula com o objeto texto, um objeto dentro do método construtor, e o que foi gerado embaixo, apesar da variável ser de converter, ela aponta para um objeto maiúsculo. E em tempo de compilação
em tempo de execução, perdão, a JVM percebe que esse objeto trata-se de um objeto maiúsculo, busca a implementação e executa o que nós passamos de maiúsculo, que é o to uppercase. Agora, se nós mudarmos para minúsculo, passando o texto também, e ele fez a mesma operação, diferindo apenas que ele identificou que o objeto na memória RIP, trata-se de um objeto de minúscula, buscou esse objeto, procurou saber qual a implementação dele e executou, tornando a string minúscula. Esse padrão é um padrão simples que pode ser aprimorado para diversas outras aplicações, não só edição de texto, mas com calculadores, etc. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, adicione aos favoritos, clique no joinha, se inscreva-se no canal, que eu vou estar sempre colocando outros vídeos, implementações, padrões de projeto, Struts, Hibernate e outros assuntos. Até mais, muito obrigado.